Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Primeiramente eu quero agradecer o convite, Agradecer a todos que estão aqui assistindo essa palestra, agradecer ao evento, a toda a coordenação. E hoje eu tenho a oportunidade de dar continuidade, com mais uma palestra. E eu vou falar sobre testes bioquímicos no diagnóstico da COVID. Qual que é a importância desses testes e na verdade, o que eles querem nos dizer sobre essa doença? Meu nome é Adriana Cordeiro, Eu sou professora de bioquímica, eu sou bióloga e eu tenho doutorado em bioquímica. Então, durante o meu doutorado, eu trabalhei com testes bioquímicos, no processo anti-inflamatório, e eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês explicando o porquê desses testes, Qual é a importância deles para nós. Então, vamos lá. Quando a gente acaba se descuidando e sem querer a gente fica exposto e abre as portas, para essa doença se instalar, a COVID-19, que é uma infecção respiratória que ela é provocada então pelo vírus SARS-CoV-2. E aí nós acabamos ficando infectados. E o que acontece com o nosso corpo? Então, vamos colocar aqui 3 casos hipotéticos para que o sucesso da doença aconteça. Então, aqui nesse primeiro caso, nós temos uma pessoa saudável, então ela tem uma resistência imune normal e ela recebe então ali uma certa carga viral. Essa pessoa ela vai apresentar sintomas leves. Nesse segundo exemplo, nós temos uma pessoa de resistência imune diminuída, então aqui a gente vai estar trabalhando com pessoas do grupo de risco. E essas pessoas, quando elas recebem uma carga viral, elas vão ter já uma evolução maior da doença comparada com o primeiro grupo. Nesse caso aqui, a terceira pessoa, ela tem uma resistência imune normal, então também é uma pessoa saudável, mas ela ficou exposta a uma carga viral excessiva. Aí vocês vão me perguntar, o que seria ficar exposto a uma carga viral excessiva? Então eu vou dar 2 exemplos para que a gente entenda esse processo. Então, a carga viral excessiva, ela vai depender do tempo de exposição e da proteção que você está usando. Então, vamos colocar 2 pessoas, uma dentro de um supermercado e uma dentro de uma balada. Então, dentro do supermercado, que você siga todas as regras, então você vai estar de máscara, você vai passar álcool em gel e você provavelmente vai estar sozinho e você vai ter contato com poucas pessoas, um ou outro conhecido, quem sabe ali de longe, mantendo o distanciamento social. E a sua passagem será rápida, A tendência é que ela seja uma passagem rápida. Na segunda situação, você vai estar dentro de uma balada, você provavelmente não vai sozinho, vai estar lotado, cheio de gente, vocês vão começar a conversar, dançar, vocês vão suar, vão tirar a máscara para beber um pouquinho, às vezes até trocar o copo com a outra pessoa. E aí, qual é a diferença? A quantidade de contato com pessoas que você talvez não imagine que ela está contaminada, porque ela pode ser uma pessoa do primeiro grupo que ou apresentou sintomas leves ou nem apresentou sintomas. Então, nesse processo, você vai estar muito mais tempo exposto na balada, onde você vai passar 2, 3 horas, tem gente que fica 4 horas ou até mais lá. Você vai estar num ambiente que é mais fechado, menos arejado, O ar que está ali vai começar a circular. Então, aonde que você vai ter uma carga viral muito maior quando você vai estar exposto? No mercado ou na balada? Provavelmente na balada. Porque você ficou muito mais tempo naquele local, você teve um contato muito maior com aquelas pessoas, então você está muito mais exposto e a sua proteção foi diminuída a partir do momento que você tira para dar aquela tomadinha ali num refrizinho bem geladinho, E aí, entendendo essa parte, as pessoas elas ficaram contaminadas. Essas pessoas contaminadas, o que vai acontecer? Então, aqui nesse slide, nós temos a bioquímica do vírus.
Então, o vírus, o que é mais importante para que a gente relembre aqui, porque esses são já dados bastante estudados e eu também apresentei isso em uma outra palestra que eu falei só sobre a bioquímica do vírus. Então, aqui nós temos a proteína spike, que é a proteína S, que ficou bastante conhecida como sendo essa proteína que se liga às proteínas de superfície do nosso corpo e entra no nosso corpo. Quem são as nossas proteínas de superfície? A protease transmembrana serina 2 e a enzima conversora de angiotensina 2. Então, essas duas proteínas, elas estão disponíveis na nossa superfície e elas são a porta de entrada do vírus. Então, digamos que a spike, ela seja a chave e essas proteínas são a fechadura para abrir essa porta. Entrando dentro do nosso corpo, o nosso corpo ele começa a se defender, porque ele detecta o vírus ali e ele reconhece que tem um ser estranho invadindo. Começando esse processo de defesa, o nosso corpo, então, ele passa a lutar e combater esse vírus. E aí o nosso sistema imune entra em ação, gerando um processo inflamatório. Então, o corpo ele começa a apresentar esses sintomas. Os sintomas são leves. Então, nós temos sintomas de tosse, febre, fadiga, como uma gripe comum. É lógico que esses sintomas eles podem avançar, que é o que nós vamos ver para que a gente possa detectar esses marcadores bioquímicos. E aí, quando se a doença ela continua a avançar e atacar as células, ela vai comprometer vários órgãos. Então, por isso que ela é conhecida hoje como a síndrome inflamatória multissistêmica, ou seja, ela vai atacar vários órgãos. Por quê? Vamos lembrar lá. Ela precisa do quê? De um receptor e de uma célula hospedeira. Para ter o receptor e célula hospedeira, o SARS-CoV-2 tendo essa função, ele vai entrar, vai se replicar, vai produzir novos vírus, vai empacotar e vai ser liberado, causando injúria dessa célula. E aí, nós temos no nosso corpo várias células. Então, as análises de conjuntos de dados de sequenciamento, eles já mostram que a COVID-19 ela não é só uma doença respiratória, porque em várias células do nosso corpo nós temos os receptores para SARS-CoV-2. E aí, quais são essas células? Gente, são muitas células. Então, tendo os receptores, o vírus ele vai entrar e ele vai fazer uma bagunça danada. Então, nós temos nasal, que é o que a gente já estava conhecendo há bastante tempo, nos pulmões, mas aí nós temos no ilho, no coração, nos olhos, no fígado, vou pular aqui, nos rins, no cérebro, Então, esses órgãos, eles vão ser atacados e eles vão sofrer injúria, Então, todo esse processo que a gente estava descobrindo, poxa, que a Covid ela mata rápido, mas é porque ela pode chegar em muitos lugares e atacar muitas células do nosso corpo. Injúria direta, onde ela vai chegar e vai se replicar. Aí, o paciente ele vai apresentar então muitos outros sintomas, além daqueles que nós tínhamos visto lá, que era só de uma gripe comum. Então, o paciente que já tem uma atividade imunológica comprometida, uma pessoa do grupo de risco, uma pessoa que recebeu uma carga viral muito alta e o seu corpo não conseguiu combater lá no começo, a doença ela vai evoluir. E quanto mais ela evolui, produz uma quantidade maior de vírus, e essa quantidade maior de vírus vai se espalhar e vai chegar nos outros órgãos. Então, vai aumentar o dano a esse paciente. E aí ela vai passar a ter problemas na coagulação, problemas cardíacos, problemas no rim, dores musculares, problemas abdominais, dores nas articulações, problemas neurológicos,
né? O que a gente já tem bastante conhecido é o caso da pneumonia, né? Como o vírus ele vai atacar os brônquios e nesse processo o nosso sistema imunológico ele acaba focando muito nesse órgão e atacando muito esse órgão, o que que vai acontecer? Vai acontecer um excesso de muco nesse alvéolo, né? Os líquidos vão se acumular ali e aí as bactérias oportunistas vão perceber que o sistema imunológico ele está fazendo outra função e aí ela também vai se aproveitar desse processo. E ali ela tem água, ela tem comida, ela tem um cantinho ótimo para ela crescer, né? Então vai ocorrer aí esse processo também da pneumonia. Aqui é um exemplo geral, tá? Esse aqui não é da Covid, é um processo inflamatório simples, é só uma figura que eu retirei de um livro didático que mostra os componentes de uma resposta inflamatória. Então, e as principais funções, os papéis dessas células na inflamação. E aí, o que, que a gente vê aqui? Nós vemos os leucócitos, né? Nós vemos as proteínas plasmáticas, linfócitos, monócitos, plaquetas, os macrófagos, né? Cada um tem o seu papel nesse processo inflamatório. Então, o que, que acontece? Essas células, quando elas são recrutadas, plaquetas não são células, tá? As outras células, quando elas são recrutadas para esse processo inflamatório, elas liberam mediadores, que são substâncias químicas, moléculas químicas, que vão sinalizar que a inflamação está acontecendo. Então, quando acontece o estímulo para que essa inflamação tenha o início, né? Por exemplo, o ataque do vírus é o estímulo, né? O corte, por exemplo, da mão ou de algum lugar é um estímulo para que essa inflamação aconteça. Então, essas células, elas vão estar ali para trabalhar, para fazer esse processo. Só que para que o meu corpo entenda que essa inflamação está acontecendo e que eu preciso enviar mais células, eu preciso enviar suprimentos para que isso aconteça, elas começam a liberar mediadores inflamatórios. Então, no início, nós chamamos as citocinas pró-inflamatórias. A gente tem TNF-alfa, IL-8, mas a que nós mais vamos ver é IL-6. A gente tem IL-1 beta também. A IL-6 ela tem diversas funções, né, celulares e humorais que são relacionados ao processo inflamatório de defesa do hospedeiro. A IL-6, que a gente vai ver que ela vai ter um processo bastante importante no diagnóstico dessa inflamação, ela vai ser produzida e secretada por células endoteliais, né, células musculares lisas também. Então, a IL-6 é uma das que nós vamos ver como citocina pró-inflamatória. A IL-10 é uma citocina anti-inflamatória, então ela tem a função de regulação do sistema imune, porque ela vai começar a inibir essa ação potente, essa expressão, né, e essa produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, enquanto as citocinas pró-inflamatórias estão presentes, estão sendo produzidas, a produção, a inflamação, ela continua acontecendo. E aí vem a IL-10 para inibir esse processo, né, por meio do feedback negativo. E aí, esse processo inflamatório ele vai induzir a ativação excessiva e prolongada das células do sistema imune, o que causa uma inflamação multissistêmica, né? Então, essa indução excessiva em vários órgãos é o que vai ser chamado, então, agora de inflamação multissistêmica. E aí, nós sabemos que dentro dos nossos órgãos, das nossas células, né, existem moléculas que participam das reações bioquímicas. E essas moléculas, elas são moléculas intracelulares, ou seja, elas têm que estar dentro das células e não na corrente sanguínea. Então, quando eu faço um exame bioquímico e eu analiso ali o sangue daquela pessoa, o soro ou o plasma, eu tenho que observar as células normais,
né, que estão ali naturalmente. Se eu começar a observar moléculas que não deveriam estar ali, e sim dentro das células de alguns órgãos, quer dizer que eu estou tendo algum dano naquele órgão e aquela molécula ela está sendo extravasada. Então, todos os nossos órgãos têm componentes intracelulares para seu funcionamento. E é lá que eles têm que ficar, e não na nossa corrente sanguínea. Então, é isso que a gente vai ver. No fígado, né? O que os estudos têm mostrado de pacientes com Covid-19, o que eles apresentam? Então, aqui foi analisado o prontuário de 417 pacientes com Covid-19. E desses 417, 76% foram relatados como tendo resultados anormais de marcadores hepáticos. 21,5% apresentaram lesão hepática durante a hospitalização. E aí, o que nós vamos observar? Então, para que ocorra um dano, uma disfunção no fígado, uma injúria por Covid-19, ela pode ser devido à resposta inflamatória grave e também pela citotoxicidade direta devido à replicação viral em células epiteliais. Por quê? Porque a gente viu que lá no fígado ele também vai expressar um marcador de superfície, que é a entrada do vírus dentro da célula. Quando isso acontece, nós temos o dano, e aí nós temos lá a ALT, a AST, a bilirrubina, que deveriam estar dentro da célula, e agora eles vão sair das células e nós vamos encontrar eles na corrente sanguínea. Então, por isso que eles são considerados marcadores. Então, aqui no caso do ALT, né? O ALT que é a alanina aminotransferase, né? Então, o que ela vai fazer? O que essa molécula vai fazer? Né? Ela vai transferir o grupo amino da alanina para o alfa-cetoglutarato, né? A gente vai ter como produtos lá o ácido glutâmico, o resíduo piruvato e o glutamato. Antigamente ela era chamada de TGP, né, por causa do piruvato, e aí nós temos também a AST, que é a aspartato aminotransferase, que aí ela vai transferir o grupamento amino do aspartato para o alfa-cetoglutarato, e aí nós vamos ter como produto aí o oxalacetato. E aí essa era chamada de TGO. E aí nós temos a bilirrubina, que é uma molécula, né, uma substância que vai participar do processo de decomposição dos glóbulos vermelhos. A bilirrubina ela vai ser removida do corpo nas fezes e uma porção na urina. Então ela não tem que estar presente no sangue também. E aí, os potenciais mecanismos clínicos por trás da disfunção renal da Covid-19, nós vamos ter os danos também devido à resposta inflamatória nesse órgão, né, devido à ação das citocinas, e a citotoxicidade direta, também porque ele expressa a ACE2. Aqui nós vamos ter como marcadores a creatinina. A creatinina ela vai ser uma substância que vai ser derivada lá do metabolismo da creatina, né, que é uma proteína presente nos nossos músculos. E aí nós temos a ureia, lá do ciclo da ureia, né, que o povo gosta bastante de estudar, que acontece lá no fígado, mas a ureia ela é o produto final, né, do metabolismo dos aminoácidos. E ela vai acontecer no fígado, ela vai ser formada no fígado, mas ela vai ser filtrada pelos rins. E ela tem que ser eliminada na urina. Né? Então a gente não tem que ter a ureia no sangue, até porque é uma substância tóxica. Então ela precisa logo ser eliminada. Aí nós temos os marcadores cardíacos, né? Vários estudos eles já mostram que, por exemplo, 12% de todos os pacientes internados e 31% dos pacientes em UTI, eles apresentaram uma lesão miocárdia aguda, né? Então, aqui nós conseguimos ver outros marcadores.
né? Quais são eles? Nós temos a mioglobina, que está lá no sarcoplasma das células, e ela tem função de transportar o oxigênio encontrado nos músculos esqueléticos. E aí nós temos aqui a creatina quinase MB, que ela também é encontrada nos músculos, mas ela é quase que a grande parte dela, a MB, é que a gente tem outras formas no músculo cardíaco. E ela, quando elas estão presentes, quer dizer que ocorreu um dano às células musculares cardíacas. E aí nós temos as troponinas, né? As troponinas, elas vão ser proteínas estruturais que estão envolvidas no processo de contração das fibras musculares esqueléticas e cardíacas, né? Então, se eu estou encontrando elas, quer dizer que eu também já tenho danos nas fibras musculares cardíacas. E aí, os mecanismos suspeitos dessas complicações, nós temos a miocardite viral, né, uma inflamação na camada média da parede do coração, né, uma lesão miocárdia direta e uma induzida por citocinas, né? Então, fica bem parecido já com os outros órgãos. E é muito importante, então, esse monitoramento bioquímico de pacientes com Covid-19, porque ele vai mostrar a evolução e a progressão dessa doença, né? Então, lá no início, quando foi feito o proagnóstico e a pessoa talvez não tenha precisado ir ao hospital e a doença ela não avançou, essa pessoa ela não vai passar por esse processo. Agora, por uma pessoa que está, um paciente que está internado, a evolução da doença está acontecendo, então é muito importante esses testes bioquímicos, porque eu começo a observar os órgãos que estão sendo atacados pela Covid-19 ou devido à inflamação causada por Covid-19. Então, aqui nesse slide, nós vemos lá o que nós vamos observar nos exames laboratoriais. Eu não trouxe valores, gente, porque os artigos eles não estão trazendo esses valores, tá? Então, a gente só está trazendo se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir. Então, os exames laboratoriais, um hemograma, por exemplo, o que ele vai conter? Ele vai conter a hemoglobina diminuída, né? Então, esse paciente ele já está com dificuldade no transporte de oxigênio. E aqui nós temos um caso bastante complicado. O que a gente consegue observar? Quando a Covid-19 ela ataca os alvéolos pulmonares e ela começa a se reproduzir dentro dessas células, ela começa a liberar peptídeos tóxicos. Esses peptídeos tóxicos, eles vão atacar o grupo M da hemoglobina, fazendo com que esse grupo ele perca a sua função. Se ele perde a função, ele não vai mais conseguir retirar o CO2 e liberar o oxigênio, né? Então, esse processo de trocas gasosas, ele vai ser comprometido, né? Então, não vai mais ocorrer as trocas gasosas. Então, eu vou ter dificuldade no transporte desse oxigênio. Sem contar que esse processo aqui está acontecendo aqui dentro, está ocorrendo uma inflamação. Se já essa pessoa já estiver com uma pneumonia, né, então já tem bactérias ali também, né, então nós temos todo um órgão que está sendo comprometido e ele é essencial nesse processo de trocas gasosas, né? Nós precisamos. Então, esse processo aqui sendo comprometido, eu tenho uma quantidade de hemoglobina muito diminuída e uma pessoa que já está precisando de um aporte bem grande, né, do auxílio de respiradores e assim por diante. E aí nós temos uma diminuição na quantidade de plaquetas. Ela não é tão acentuada como em outras doenças, né? Por exemplo, a dengue hemorrágica, mas aqui nós também conseguimos observar essa diminuição. Por quê? As plaquetas, elas também são chamadas de trombócitos, né? Que para a gente lembrar. E elas são fragmentos que estão relacionados com o processo de cicatrização de feridas, né? Então, a gente está tendo formação de tampão plaquetário
quando a gente tem essa diminuição de plaquetas, né? Então, as plaquetas, elas começam a agregar-se em torno da lesão para começar a estancar uma hemorragia. Por isso, eu posso estar tendo diminuição das plaquetas. Aí aqui eu tenho as respostas pró-inflamatórias que vão consistir lá na tempestade de citocinas. O que eu consigo observar? Eu consigo observar uma contagem maior de neutrófilos e uma contagem maior de IL-6. Lembra que eu falei para vocês que no processo inflamatório, uma citocina pró-inflamatória bastante ativa e que tinha uma marcação bastante alta era a IL-6. Então, ela é a nossa marcadora de inflamação, ou seja, é uma citocina pró-inflamatória presente, a inflamação está acontecendo. Mas por que essa quantidade de neutrófilos está aumentada? Então, quando os neutrófilos estão alto, é indicativo que a pessoa já possui ali alguma infecção bacteriana. E aí, em contrapartida, eu tenho a diminuição ali da contagem de leucócitos e eosinófilos, né? A eusopenia, ela pode sim também acontecer nesse processo de infecção bacteriana aguda, já que ela costuma aumentar outras células de defesa, que são, no caso ali, os neutrófilos. Quando eu falo em leucócitos, né, a quantidade de leucócitos, lembrando que também pode estar diminuída a quantidade total de leucócitos, eu estou falando de todas as células, né? Então, dos linfócitos, dos monófilos, dos eosinófilos e dos basófilos. Então, isso aqui é bastante comum, tanto aqui, ó, para infecções bacterianas e virais. E aí, o que os artigos têm apontado para os exames bioquímicos, né? Então, a doença, ela está progredindo, tá ocorrendo aí um dano, uma falha em muitos órgãos, e aí eu vou começar a observar lá o aumento daqueles marcadores, porque ocorreu a injúria, né, nesses órgãos. Então eu tenho aumento de AST e ALT, de bilirrubina, aí eu vou ter aumento da troponina, da mioglobina, da CKMB, né? Então creatina quinase, né? Então eu tenho aqui, ó, aumento da creatinina, da ureia, né, lá nos rins. Então, eu tenho esses marcadores bioquímicos, eles vão estar todos aumentados num caso de sepse. Perdão, é que também pode levar a sepse, né, no caso da Covid-19, aqui eu trabalhei com sepse. Então, por meio desses estudos, a gente consegue observar que é evidente a gravidade dessa doença e ela está associada a uma forte resposta inflamatória que vai levar à falência de múltiplos órgãos. E aí, qual seria o papel, né, dos exames bioquímicos, né? O laboratório clínico, ele desempenha um papel crítico na avaliação, não apenas dos marcadores inflamatórios, mas também do monitoramento de indicadores de falha de potencial órgãos. Então, o coronavírus, a gente já estudou como que ele se espalha, a gente já sabe que ele vai contaminar as pessoas por meio das gotículas de saliva, né? Então, por esse processo, por simplesmente eu estar respirando perto de uma pessoa que esteja, eu posso estar me contaminando, né? Então, que a gente ainda mantenha a distância, o distanciamento social, use máscara, né, gente? Usar álcool em gel, né? O coronavírus não é brincadeira, né? Então ele está aí, a gente sabe que a gente vai ter que conviver um pouquinho com ele, mesmo que a vacina venha, né? Então nós vamos ter aí, a gente sabe que ele já está passando por um processo de mutação, então as vacinas talvez elas não contenham um único tipo e vários outros tipos, talvez não seja só essa vacina que está vindo aí que a gente vai tomar, a gente vai precisar de várias outras. E aí as pessoas que estão acometidas de Covid, a gente tem que lembrar que as outras doenças não desapareceram, né? As pessoas ainda estão tendo câncer, as pessoas ainda têm HIV, as pessoas ainda têm gripe e vão para o hospital, né? Então as pessoas ainda quebram a perna e vão para o hospital e pode estar lá na frente da Covid. As coisas, a vida ainda está acontecendo, né? O mundo não parou e não está olhando só para a Covid, né? Então a gente tem que
parar, observar e temos que estudar bastante. Então, esse papel importante da gente estudar a Covid e saber o que que ela causa e quais são os marcadores, eu trouxe alguns dos marcadores aqui para vocês. Né? A gente tem outros marcadores que são bastante comuns nesses órgãos, ou outros até, que podem estar aí presentes e nos auxiliando a guiar um melhor diagnóstico dessa doença, saber como que está esse paciente, se ele está evoluindo ou não, né? Mas o mais importante é que a gente saiba da onde eles vêm, né? Às vezes eu quis trazer para vocês uma parte mais pedagógica, né? Porque a gente tem que saber da onde que vem o AST, o ALT, o que que ele está fazendo ali, por que que ele é encontrado nesses órgãos e assim por diante, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês. Povo, vamos continuar nos cuidando bastante. Se alguém quiser me mandar mensagem ou falar comigo, pode mandar mensagem lá nas redes sociais. Esses são os meus dois Instagrams. Eu tenho um blog também, se alguém quiser dar uma mensagem lá. Então, estarei lá para responder também vocês, se vocês quiserem. Então, um grande abraço a todos e bora para as perguntas.